meus queridos aqui do canal, mais uma vez eu estou aqui para a glória e a honra do Rei Jesus e hoje eu vou estar compartilhando uma palavra de fé, de edificação com vocês, mas antes eu gostaria de pedir você aí que não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações porque toda sexta-feira, a partir das 8 da noite, tem uma palavra nova de fé para o teu coração. E hoje eu vou estar compartilhando sobre o chamado de Deus. E o texto se encontra aqui em Isaías capítulo 6. Fique agora com essa linda mensagem da palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e faze-lhe pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Porém, ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. E como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Então esse texto fala do chamado de Isaías. Então a primeira coisa que Isaías teve foi uma experiência profunda e tremenda com Deus. E nessa experiência ele viu o Senhor no seu trono. E quando ele viu a glória de Deus, a sua santidade, ele reconheceu o seu pecado. Ele reconheceu que ele era um miserável pecador e que carecia da glória e do perdão de Deus, que carecia da purificação do Senhor. E o que Deus fez? Deus purificou os seus lábios, ele ficou purificado do seu pecado. E quando Deus o purificou, Deus revelou para Isaías qual era o seu chamado, qual era a missão que ele tinha para ele. Mas antes ele foi o quê? Ele foi purificado da sua transgressão e também teve uma revelação profunda de quem era Deus, da glória de Deus. E foi essa revelação que fez Isaías ver o quanto ele era pecador. E sabe, meus queridos, é isso que Deus quer fazer conosco, comigo e com você que está assistindo esse vídeo. Ele quer se revelar a nós, Ele quer nos purificar das nossas transgressões, Ele quer nos purificar dos nossos pecados e nos dá um chamado.
Todos nós que somos crentes em Cristo Jesus, que aceitamos a Jesus como único e suficiente Salvador, nós temos um chamado específico. Você que tem o Espírito Santo de Deus, junto com o Espírito Santo de Deus veio dons que o Senhor te concedeu, porque a Bíblia diz que quando Jesus subiu aos céus, Ele derramou dons aos homens, Ele deu dons. E é esse dom que você tem que usar para a glória e a honra do Senhor Jesus, porque é através desses dons é que vai nascer o teu chamado, porque é Deus quem te deu, então é o Senhor que vai te capacitar. Não existimos em vão. A gente não existe somente para ir para os cultos. Nós temos que fazer algo para a glória de Deus. E esse algo é o chamado que o Senhor vai derramar no meu coração e no teu coração. Porque a Bíblia também vai dizer que os dons são muitos, mas o Espírito é o mesmo que opera em todos. Mas você pode se perguntar, mas como eu vou saber o meu chamado em Deus, aquilo que Deus tem para a minha vida? Aí eu te respondo, busque em oração, pergunte ao Senhor o que Ele tem para a tua vida e preste atenção naquilo que você já tem nas tuas mãos. Se você gosta de louvar, gosta de adorar, se você é uma pessoa que gosta de aconselhar, se você é uma pessoa que gosta de pregar a palavra, então preste atenção, porque isso pode ser os dons que Deus tem derramado nas tuas mãos para você usar para a glória dele, porque através desse dom vai nascer o teu chamado, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos ver alguns pontos sobre o chamado de Deus. O primeiro ponto, o chamado de Deus é pessoal. Segundo ponto, o chamado de Deus é irresistível. E terceiro ponto, o chamado de Deus é intransferível. Agora vamos entender. O chamado de Deus é pessoal porque Ele chama a cada um de nós em particular. Cada um tem o seu chamado específico. Como por exemplo, tem muitas pessoas, que gostam muito de pregar a palavra de Deus, de anunciar Jesus. Então essa pessoa, ela ama pregar a palavra de Deus, ela ama a Bíblia, ela gosta muito de ler a palavra, de estar aprendendo sobre Deus. Então esse pode ser o chamado de evangelista para você que o Senhor tem, ou de missionário. Te chamou para pregar a palavra. E tem pessoas que gostam de cuidar de outras pessoas, que amam vidas. Então essas pessoas foram chamadas para pastorear, porque pastor é aquele que cuida. Então quem sabe você não foi chamado para ser pastor, você que gosta aí de ministrar a palavra, de estudar a palavra com as pessoas, você gosta de vidas, de cuidar de pessoas, se preocupa com as pessoas, com a vida espiritual das pessoas. Então Deus pode estar te chamando para você pastorear aí. Eita glória, pessoas, tá bom? Ser um pastor. Segundo ponto, o chamado de Deus é irresistível, porque enquanto não cumprimos, a gente não se sente feliz e a gente não tem paz. Enquanto você foge do chamado de Deus, enquanto você não cumpre, você se sente uma pessoa incompleta, uma pessoa infeliz, é como se estivesse faltando algo em você. E a gente não pode fugir do chamado de Deus. Quando o Senhor nos chama, é algo irresistível, a gente não consegue resistir. E por mais que a gente tente fugir, a gente não vai conseguir. Porque uma hora a gente vai ter que dizer assim, eis-me aqui, Senhor. Ainda que seja através de um momento difícil, como foi com Jonas. Jonas fugiu do chamado de Deus. O Senhor falou que Jonas teria que pregar a palavra na cidade de Nínive. E o que ele fez? Ele fugiu. E aí ele teve que passar pelo momento mais difícil da sua vida para que ele pudesse compreender que aquele era o chamado de Deus, de pregar a palavra naquela cidade. Então que nós possamos não resistir ao chamado de Deus, mas que nós possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, para que a gente não possa passar por um momento complicado, para que através desse momento a gente diga assim, eis-me aqui, Senhor. Amém? E o terceiro ponto o chamado de Deus é intransferível, porque não podemos dar ou negociar o chamado de Deus, aquilo que Deus nos confiou. Temos que dizer sim, a gente não pode dar o chamado que o Senhor nos confiou para outra pessoa fazer, a responsabilidade é nossa, o Senhor confiou a cada um de nós. Quando fomos chamados,
não temos que temer quando a gente for chamado por Deus, porque o Senhor Deus é a força do chamado. Ele é os pés e as mãos, é Ele quem nos impulsiona e nos capacita para cumprir o seu ID. Quando o chamado é de Deus, a gente não consegue fazer outra coisa, a não ser aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. A gente não se vê fazendo outra coisa, a gente só se sente feliz, a gente só se sente completo quando a gente faz aquilo que o Senhor verdadeiramente nos chamou para fazer. E o chamado de Deus é tão forte na vida daquele que diz assim: eis-me aqui, Senhor, que mesmo diante das lutas, essa pessoa ela não desiste, ela continua firme, servindo ao Senhor e cumprindo o seu chamado.